já apareceu o Josué. Aí já tá filmando, jovem. Já tá filmando. Aí, isso, tá aparecendo. Aí você pode dar o zoom na tela, tá? Fique à vontade. Eu não tenho tamanho pra Hã? Eu não tenho tamanho pra Qualquer coisa aí você pode falar, professor, parou, a gente faz de novo. Bom, senhores, então, bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. É meio aleatório, né? Quando eu vou gravar. Hoje eu tô gravando, mas próxima aula acho que nem vou gravar. Vou passar atividade para vocês, né? Então vou deixar vocês tranquilos, né? Ficarem na mesa. Bom, senhores, então vamos dar continuidade. Primeiro de tudo, né? Alguém tem alguma dúvida do que nós vimos na aula passada? Vimos sobre eletricidade, alguns conceitos como energia elétrica, potencial elétrico, campo elétrico, cargas. Alguém tem alguma dúvida? Então, continuando, nosso conteúdo de hoje será uma breve passada nesses três conceitos, tá? Tensão elétrica, corrente e resistência. Isso daqui, se não me engano, está no terceiro, quarto capítulo, lá da frente B, ok? Terceiro, quarto capítulo. No capítulo 3, lá da apostila, na frente B, acho que fala de corrente, né? E no capítulo 4, leis de Ohm, tá? Então, vou tentar condensar esses dois capítulos aqui nessa apresentação. A gente tem aí mais meia hora, mas vai ser menos, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, nós vimos cargas elétricas, né? Vimos que as cargas elétricas podem ser de dois tipos, positivas e negativas. Elas interagem entre si mediante um campo elétrico que é formado em torno dessas cargas. Então, o campo de uma carga comunica com o campo da outra carga e essa comunicação gera uma interação de atração ou repulsão. Se as cargas tiverem mesmo sinal, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, haverá repulsão das cargas. Se as cargas forem de sinais contrários, haverá uma atração, tá? Bom, então, qual que é o princípio da corrente elétrica? Nós vimos na aula passada que quando nós temos duas cargas próximas umas à outra, gera o que é chamado entre elas de tensão elétrica, tá? Essa tensão elétrica, nós vimos na aula passada, é uma tendência de haver movimento. Bom, se você separar de um lado só cargas positivas e de um lado só cargas negativas, o que vai acontecer? Vai existir aqui uma tensão de quê? De repulsão ou de atração? Uma tensão de atração, né? Então vai existir uma tensão elétrica entre essas cargas aqui, tá? E a corrente elétrica, o que seria? A corrente elétrica seriam essas cargas negativas em movimento indo de encontro aqui às cargas positivas, né? Então a corrente elétrica é um movimento das cargas negativas, das cargas elétricas, dos elétrons. Por isso que é corrente elétrica, é o movimento dos elétrons, tá? Então, falando aqui um pouquinho da unidade, né? Se você tiver um fio, neste fio vai ocorrer ali o que nós chamamos de corrente elétrica. Os elétrons vão passar de um lado para o outro. Mas, veja bem, para que haja movimento de cargas, é necessário o quê? Vamos ver aqui. Depois nós voltamos para esse slide. É necessário que haja um polo positivo de maior potencial e um polo negativo, tá? E os elétrons vão caminhar pelo fio. Os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo, ok? Bom, mas como que eles fazem esse movimento? É de forma espontânea? É de forma voluntária? Não. Porque no fio, se você olhar o fio microscopicamente, as cargas elétricas estarão lá, mas elas não terão um movimento ordenado. Uma carga vai para a direita, outra vai para cima, outra vai para baixo, outra vai para a esquerda,
É tudo embaralhado. Mas quando colocamos uma pilha, cujo potencial é bem definido, né? Potencial negativo e positivo, aí sim haverá um movimento ordenado, um circuito ordenado dessas cargas aqui. Então, a corrente elétrica seria, então, não é só o movimento das cargas, mas sim o movimento ordenado, tá? O movimento ordenado das cargas elétricas, mediado pela tensão elétrica, ok? Voltar aqui no slide, então, ó, é a mesma coisa do seguinte: se você tiver, por exemplo, um cano d'água, vamos supor que você tenha um reservatório de água aqui, e aqui você também tenha, coloquei muita água nesse, e aqui também você vai ter um outro reservatório de água, né? Bom, deixa eu arrumar esse fio aqui, né? Enfim, aí o que acontece é o seguinte, ó, se você colocar um cano entre esses dois reservatórios, na mesma altura, vai ter fluxo de água passando? Está na mesma altura, né? Não vai ter fluxo de água, as águas estão na mesma altura, está tudo tranquilo. Mas o que acontece, por exemplo, se você mudar a altura desse aparato aqui? O que acontece, por exemplo, se você fizer isso daqui, ó? Você mudou a altura. É um exemplo bobo, mas é só para mostrar para vocês o que seria a corrente elétrica, né? E agora, vai ter fluxo de água? Vai ter fluxo de água. Por quê? Esse aqui existe uma diferença de altura, que não existe uma diferença de altura? Se existe uma diferença de altura entre essas duas caixas, existe uma diferença de potencial, tá? Existe uma diferença de energia potencial. Então, essa diferença de potencial gera o fluxo d'água, nesse caso, seria a nossa corrente de água. Quando nós falamos de uma pilha, por exemplo, o que é uma pilha? Nada mais é do que um dispositivo cujo interior apresenta uma diferença de potencial, porém elétrico, tá? Uma região vai apresentar mais cargas e uma outra região menos cargas. Ou seja, carga negativa de um lado e positiva de outro. Então, isso vai gerar uma diferença, um desequilíbrio de cargas, e é justamente esse desequilíbrio seria mais ou menos o análogo aqui a essa diferença de altura das caixas d'água que nós vimos anteriormente. Bom, qual que é o efeito da corrente elétrica? Peguei alguns exemplos do livro para passar para vocês. O efeito térmico, por exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele esquenta. Como que ele esquenta? A corrente que passa por um fio faz com que esse fio aumente a sua temperatura devido ao atrito entre as cargas. Você deve imaginar que, ao passar muitas cargas nesse fio, essa carga ela vai meio que atritando com a estrutura do fio, né? Um elétron vai roçando no outro e aí vários elétrons passando, isso gera um atrito muito alto e, por consequência desse atrito, o fio vai esquentar e pode até gerar um fogo, né? Queimar. Por isso que todo objeto que está passando corrente, se você colocar a mão, ele vai estar quente, porque a corrente passando gera atrito dentro do fio e por isso ele esquenta. Efeito luminoso. Antigamente, né, não sei se vocês pegaram essa época, as lâmpadas eram incandescentes. Existia um filamento chamado filamento de tungstênio. Então, esse filamento, ele envolto, ele tinha umas voltinhas, e ali passava a corrente. O valor da corrente era tal que aquele filamento ele esquentava tanto que emanava luz, brilhava. Então, o efeito da corrente, o efeito luminoso, estava presente nas lâmpadas de tungstênio. Hoje em dia, as lâmpadas elas são fluorescentes, né? Essas lâmpadas maiores elas têm um gás dentro, e aí o que acontece? Passa ali uma descarga elétrica que faz com que esse gás emane e brilhe, né?
É outro mecanismo envolvendo ali também, né, a questão mas não é a questão por aquecimento, né? É uma outra questão que envolve liberação de energia pelo gás. Nos efeito magnético, os motores funcionam com base na indução eletromagnética. Se você tiver um fio circular e passar sobre ele uma corrente, no interior, assim, dentro daquele círculo, gerará um campo elétrico, um campo magnético, tá? Então, veremos isso nas outras unidades. Porém, os motores funcionam com base na corrente elétrica que passa aqui, o eletroímã, né? E o efeito fisiológico seria o choque. Se você tiver um animal e colocar uma diferença de potencial ali passando uma corrente, o músculo dele vai contrair. Por isso, quando você leva choque, o seu músculo contrai. Né? Então, existe um efeito fisiológico, um efeito magnético, um efeito luminoso, um efeito térmico na questão da corrente elétrica. Qual que é a unidade de corrente elétrica, professor? Bom, a unidade, o watts é a potência, né? O watts é energia convertida por segundo. Então, se você tem um equipamento e ele vai pegar a energia da rede para funcionar. Então, qual que é a capacidade desse equipamento por segundo de converter energia? Por exemplo, uma caixa de som. Qual que é a capacidade da caixa de som a cada segundo de pegar a energia da rede, energia elétrica, e transformar em som, né? Então, essa capacidade de converter energia elétrica em outro tipo de energia em um segundo é chamada de watt. Tá? É interessante que a energia elétrica você não enxerga. A energia elétrica você não vê, você apenas vê os seus efeitos. Então, a energia elétrica ela é transformada em energia luminosa, a energia elétrica é transformada em energia de movimento, por exemplo, o ventilador, né? O ventilador ligado, aquela energia ali é mecânica, energia de movimento. Mas da onde que veio aquela energia de movimento? Da energia elétrica, que é transmitida nos fios. A energia elétrica é convertida em energia térmica, energia sonora. Então, você só vê no que ela é convertida, mas a energia elétrica, propriamente dita, você não consegue ver, né? A unidade é a carga por tempo. A corrente elétrica, ela mede o fluxo de cargas que passa em uma secção reta do fio a cada segundo. Então, você faz uma secção. O que é uma secção reta? Uma secção é um corte, como se fosse uma fatia de fio, né? E você vai contar quantos elétrons passam por essa área que você seccionou. Então, se passar 10 elétrons por segundo, então são a carga de 10 elétrons a cada segundo, ou seja, 10 amperes, tá? A unidade de medida da corrente elétrica, representada pela letra I, é o ampere, ok? Então, 10 amperes quer dizer, por exemplo, 10 coulomb, 10 unidades de carga a cada segundo que passa nessa secção, por exemplo. Beleza? Alguma dúvida? Negativo? Bom, então essa é a parte de corrente elétrica, tá? Eu vou adiantar já também as leis de Ohm. Deixa eu adiantar já as leis de Ohm. Isso daqui era quando eu estava dando aula online. E aí eu vou aproveitar essas apresentações aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então vai dar bom. Olha só. Vamos falar um pouco aqui. Esse daqui ainda não é da lei de Ohm. É esse de verde aqui que vai ser. Aí. Teve um camarada em 1789, na Alemanha, chamado Ohm. Né? A letra aqui não ajudou muito a gente enxergar. Mas Ohm estudou a relação entre a tensão, a resistência e a corrente. Tá? Então, na física, nós sabemos o que significa cada um desses aqui já, né? Tensão existe quando existe a tendência de movimento entre as cargas.
A resistência, o que seria resistência? Deixa eu ver se eu encontro aqui. A resistência elétrica é a dificuldade que essas cargas terão ao passarem através do fio. Porque o fio, dependendo do que ele é feito, se ele é um fio de ouro, se é um fio de cobre, se é um fio de tungstênio, então depende do material do fio, vai ser mais fácil ou menos fácil os elétrons passarem dentro dele, tá? E a corrente elétrica que nós acabamos de ver, ok? Qual que são as unidades de cada uma dessas grandezas? Da tensão elétrica é o volt, 20 volts, aqui em Mato Grosso são 120 volts, né? 110 volts. Mas lá em Goiás, 220 volts. Então, se você traz um aparelho de Goiás para cá, ele vai funcionar meia boca. Agora, se você leva um aparelho daqui de Mato Grosso para Goiás, ele vai queimar, por exemplo, né? Ele não vai aguentar tantos volts. A resistência elétrica ela é representada pela letra R e a unidade dela é o ohm. É uma homenagem ao cientista Ohm. É representada por essa ferradura aqui, né? Essa letra aqui é a letra ômega. E aqui a corrente é o ampere. Vamos falar de cada um desses rapidinho, tá? Então, a tensão elétrica seria a força, entre aspas, que as cargas sentem. Quanto maior a tensão elétrica, mais vai ser a força que elas vão sentir para se movimentar. A resistência já é a dificuldade da passagem. É como se você tentasse correr aqui no corredor. Se você correr agora, qual que é a resistência que você vai encontrar? Nenhuma. O corredor está livre. Mas vamos supor que bata o sino daqui a pouco, todos os alunos vão sair pelo corredor, você vai conseguir correr tranquilo? Não, né? Vai ter um monte de aluno aí e tu vai se esbarrar em vários alunos. Então isso é resistência elétrica, tá? Resistência do fluxo. E as correntes aqui são as cargas em movimento. Então vamos aqui a uma analogia. Você tem aqui, por exemplo, aqui é o fio, aqui são as estruturas internas do fio, aqui são um corredor, né? Um corredor. Aqui tem mesa, cadeira, tem um dinossauro no meio, mas existe uma nota de R$200 do outro lado. Uma nota de R$200, ou seja, já gerou aqui nessas pessoas o quê? Uma tensão, né? Poxa, eu quero ir lá pegar essa nota. Olha só, tem uma nota de R$200 aqui, ó. Então gerou uma tensão de aproximação, né? Seria o análogo à tensão elétrica. E esses montes de coisas atrapalhando aqui seria o quê? A resistência, né? A resistência elétrica. Então, aqui, a resistência elétrica seriam esses obstáculos: mesa, cadeira, dinossauro, resistência. O seu desejo de alcançar a nota de 200 aqui seria a tensão, né? Tensão, poxa, eu quero lá, preciso ir lá. E aí então a pessoa vai, desvia de tudo e opa, alcançou, né? Agora o que acontece? Se você colocar mais notas de 200, vai aumentar ou vai diminuir a tensão? Vai aumentar, né? Poxa, então o que isso significa? Que quanto maior for a tensão, vai aumentar também o quê? O número de pessoas querendo atravessar. Então, quanto maior for a tensão elétrica, maior vai ser também a corrente elétrica, tá? Então, as pessoas elas vão querer passar, porque, poxa, agora tem 3 notas de 200 lá. Ok? Beleza. Bom, então, a lei de Ohm, ela fala justamente isso. A tensão elétrica e a corrente elétrica, elas são diretamente proporcionais, tá? E existe aqui a resistência, que dá o equilíbrio entre essa proporcionalidade. Vamos falar um pouquinho dessa resistência. Resistores elétricos são componentes iguais a estes que vocês estão vendo aqui. Provavelmente alguns de vocês, mais curiosos, devem ter tido contato com placas eletrônicas e vistos ali que tem vários equipamentos coloridos, iguais a esses aqui. Alguém já viu isso aqui? Né? Dentro da placa de... quebrou um carrinho de controle remoto, quebrou alguma placa-mãe de notebook ou de computador. Aí você foi lá ver lá como que funciona, como que é e enxergou esses negocinhos aqui.
colorido. Então, isso daqui são os resistores no circuito, tá? Eles que são as resistências. Dentro deles existem materiais meio que isolantes que atrapalham a corrente de passar. Por que é interessante usar isso daqui? Às vezes você tem uma corrente muito alta ou uma tensão muito alta e quer diminuir o valor dessas grandezas. Então coloca-se um resistor no circuito. Nós vamos falar mais de circuitos mais para frente. Tá? Então, um resistor, ele é chamado ôhmico quando a sua dependência aqui, ó, a relação da tensão e da corrente, ela é linear, ok? Então, ele é dito ôhmico. Tá? Resistência é igual a tensão pela corrente, ok? Então, quanto maior for a inclinação de uma reta, por exemplo, maior vai ser o quê? A resistência. Uma vez que nós temos que a resistência é a tensão dividida pela corrente, se você pegar aqui o mesmo valor de corrente e pega aqui, ó, valores fixos de tensão, onde a tensão é maior, vai ser a resistência maior. Então, esse resistor aqui, ó, B, ele teria seu valor maior do que o A, né, no caso. Passar um pouquinho para frente. Se o gráfico da tensão sobre a corrente for algo curvo, então ele é não ôhmico, ok? Isso daqui pode aparecer em alguma prova, tá? Esse resistor ele é ôhmico ou é não ôhmico? Aí você vai olhar o gráfico da tensão pela corrente, né? Se for algo assim, ó, ele já não é um resistor ôhmico. Bom, sobre resistores e lei de Ohm, seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no outro que eu não comentei. Aqui. Bom, eu comentei com vocês então sobre tensão elétrica, a corrente e a resistência. Vamos olhar com mais cuidado aqui, por exemplo, a questão do fio elétrico. Está vendo aqui? O fio elétrico que vocês veem mais comum é o fio de cobre. Por que o fio de cobre? O fio que tem mais condutibilidade seria o ouro. O ouro ele tem uma facilidade maior de que a corrente passe dentro dele, mas é um fio muito valioso. Imagine se as correntes, se os fios dos postes fossem de ouro. Até eu ia... não ia ter fio no outro dia. Todo mundo pegou os fios, né? Então, se colocou o cobre. E mesmo assim, ainda tem, né, muitos casos em que some os fios, né? O pessoal pega o cobre, né? Dentro de um fio de cobre, você enxergaria mais ou menos isso aqui. Aqui são os átomos, um do lado do outro, né? Cargas positivas. As cargas positivas, elas não se movem. Elas se mantêm fixas, né? E em volta aqui, ó, esses pontilhados são os elétrons. Os elétrons, eles passam livremente de um átomo para outro aqui, tá? Então, se perguntar na prova, a corrente elétrica, ela é constituída por carga positiva ou negativa? Negativa. São os elétrons que se movimentam, tá? Algum dia um aluno perguntou, por que não são os prótons que se movimentam? Se nós tivéssemos um próton, para você tirar um próton do átomo, do núcleo do átomo, isso iria requerer muita energia, ia liberar também muita energia. Então ia se fazer uma reação em cadeia, girando uma bomba. Então a corrente ela é sempre com cargas negativas. Nós vimos aqui então que entre uma carga e outra existe uma distância d, vai ter a força de repulsão, como nesse caso, em que as duas cargas são de mesmo sinal. Tá? Se você diminuir a distância entre essas duas cargas, a força vai aumentar, a repulsão vai aumentar, né? Essa é a tensão elétrica, ó, e ela é representada ou pela letra U ou pela letra V, ok? E ela está relacionada com a força entre as cargas. Então, note, existia uma tensão aqui, ó. Quando eu diminuí a distância, né, eu aumentei a força de repulsão, ou seja, aumentou a tensão elétrica, tá? Beleza, mesma coisa também com a atração, né? Se você tem duas cargas de sinais opostos, vai existir uma
tensão aqui, né, de atração. Se tu diminuir a distância, essa força vai aumentar. Ou seja, vai aumentar também a tensão entre as cargas, tá? Outra forma de você aumentar a tensão é aumentando a carga que está envolvida no problema. Então, se você colocar mais cargas aqui, vai aumentar também a força entre elas. Ok? Bom, então, olha só. Diferença de potencial, então, nós vimos ali antes, essa carga é atraída para esse conjunto de cargas positivas. Esse conjunto de cargas aqui também vai ser atraído. A corrente elétrica é quando essas cargas entram em movimento, né? Quando todas as cargas entram em movimento e encontram-se com as cargas positivas, acabou a corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela só vai existir enquanto houver uma descompensação de igualdade entre as cargas. Ou seja, quando houver mais cargas positivas de um lado do que negativas do outro, aí vai acontecer essa atração. Quando acontecer o equilíbrio de cargas, aí cessa a corrente elétrica. Tá? Passar aqui para cá. Nós vimos hoje a questão do efeito luminoso da corrente, né? A corrente é o seguinte, ó. Ainda falando da corrente elétrica, só para encerrar, existe o sentido convencional e o sentido real. O que acontece? O sentido real da corrente elétrica é o quê? A corrente saindo da carga negativa e indo para a carga positiva. Mas, lá nos anos de 1800 e pouco, quando foram fazer ali os materiais didáticos, eles não sabiam, não tinham descoberto ainda os elétrons. E acreditava-se que quem transportava a corrente era a carga positiva. Por isso que nos livros dos senhores e nos exames que os senhores forem fazer, considera-se o sentido convencional da corrente, ou seja, o sentido em que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Embora nós saibamos que não é isso que acontece. A corrente ela sai das cargas negativas e vai para as cargas positivas. Esse aqui é o sentido real. Então existe o sentido real e o sentido convencional. O sentido convencional é esse daqui, da carga positiva para a carga negativa, e é esse sentido convencional que os livros e os exames trazem para vocês. Porém, indiferente, para você fazer os cálculos dos circuitos, das grandezas elétricas envolvidas em um circuito, a direção da corrente ela é indiferente. Tá? Então nós vamos ver na próxima aula, por exemplo, o efeito Joule, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, ali, ó, aqui nós temos o efeito. Vamos ver agora o efeito Joule. Ó. Quando você tem a passagem de corrente elétrica por um fio, isso vai gerar um aquecimento do fio. Esse aquecimento recebe o nome de efeito Joule, ok? Olha um exemplo do efeito Joule aqui, a serpentina de uma geladeira, por exemplo, esquentando muito. Aqui dentro existe uma passagem de corrente elétrica muito intensa, fazendo com que haja um atrito muito intenso também, por consequência, um calor muito intenso. Bom, moçada, então, na aula de hoje era isso, tá? Na próxima aula nós vamos fazer exercícios do que nós falamos hoje. Até lá para as 2 horas da tarde eu vou compartilhar a aula no canal, bom? Muito obrigado.